E hoje é comemorado o Dia Mundial da Abelha, data instituída pela Organização das Nações Unidas em 2018. O Dia Nacional da Abelha é dia 3 de outubro, portanto temos 2 dias do ano para comemorar a importância das abelhas, que são fundamentais também para o agronegócio. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Ana Lúcia Assad, que é diretora executiva da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, a associação chamada Abelha. Bom dia, Ana Lúcia, seja muito bem-vinda ao Jornal Terra Viva. Bom dia, muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigada. Bom, para a gente começar, existem muitas espécies de abelhas no mundo, né? Aqui no Brasil também. Conta pra gente quantas são, qual a importância delas. No mundo existem cerca de 20 mil espécies de abelhas. A mais importante é a Apis mellifera, que é chamada abelha de mel. Mas existem assim, inúmeros tipos de abelhas solitárias, abelhas semissociais e abelhas sociais, que é o caso da Apis mellifera. No caso do Brasil, nós temos já descritos mais de 1.900 espécies. Olha que riqueza! Estima-se que são mais ou menos 3 mil espécies, entre aquelas que moram sozinhas, que se nidificam no solo ou em tronco de árvore, abelhas que vivem semissociais, que vivem só com uma ou duas, três abelhas, abelhas sociais, e temos também abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão são bastante conhecidas porque elas são mais dóceis e elas são sociais e elas produzem, algumas espécies produzem um mel muito, muito saboroso. Então elas não são só importantes para a produção do mel, elas têm uma variedade enorme que são muito importantes, como você disse, para o agronegócio. É verdade, a gente sabe aí da importância da polinização também, mas vai além disso, né? Quais espécies são de fato importantes para o agro, Ana? Eu diria que cada uma tem a sua importância, mas hoje a gente tem a que tem polinizado muito, que é muito importante para a polinização, é a Apis mellifera africanizada, que foi uma espécie introduzida no Brasil, e as espécies nativas sem ferrão, como jataí, mandaçaia, uruçu, e uma série de outras. Cada uma delas visitam as diferentes culturas, mas de um modo geral, o que as pesquisas indicam é que a Apis mellifera é que faz o maior número de visitação, mas tem algumas culturas em que outras espécies se destacam mais. Bacana. E tem também a ver isso com as regiões? Tem algumas regiões que têm determinadas espécies e outras com outras espécies? Isso depende também de clima ou não? Depende. Ótima pergunta, porque normalmente as pessoas fazem muita confusão, acham que podem trazer abelha de um lado para o outro, pegar uma abelha sem ferrão de um lugar, trazer para outra região. Não, isso é muito importante. A gente tem uma distribuição regional de abelhas. Você tem, como eu disse para você, tem aquela Apis mellifera, que é introduzida, ela já está no Brasil inteiro. Mas as espécies nativas, elas têm características regionais, elas são adequadas ao clima, são adequadas às condições de chuva, à florada. Então, é muito importante que não se traga abelhas de um lado, de uma região norte, por exemplo, a região sul, porque elas podem trazer doenças ou podem não se adaptar, ou mesmo se adaptar e ocupar o espaço das abelhas nativas. As abelhas locais. Então, é muito importante essa sua pergunta e é uma preocupação, sim, para a conservação do meio ambiente e para a conservação das abelhas. Muito bom. Me conta um pouquinho agora sobre o trabalho da associação, né? Vocês trabalham muito com as boas práticas, o manejo. Como que é feita hoje esse trabalho, né? As ações em prol das abelhas, a relação também com o agronegócio. Até aproveitando, a gente sempre vê muita polêmica envolvendo abelhas, pulverização, né? Hoje a gente consegue ter uma relação melhor nesse sentido? Vamos começar lá do início. A Associação Abelha é sem fins lucrativos, ela tem 6 anos de existência, ela foi oriunda e ela é oriunda do setor do agronegócio, de empresas que tem do setor de agronegócio. Hoje nós temos 14 associados, entre o Secafé, a Abrapa, a CropLife, a ProSoja, um entreposto como a Baldone de Mel. Então, assim, é bem diversificado, a Abrafrutas é bem diversificado. Então, nós trabalhamos muito
na divulgação de boas práticas apícolas e boas práticas agrícolas. Por quê? É muito importante a convivência harmônica. É importante que o agricultor saiba que tem apicultor nas suas redondezas ou criadores de abelhas nativas, da mesma forma como é importante que o apicultor comunique ao agricultor, fale assim, olha, eu tenho abelha aqui, para que ele seja informado do horário de polinização, para que ele seja informado, para que não se polinize nas floradas e uma série de outras boas práticas que são muito importantes para a sobrevivência das abelhas, para o rendimento agrícola e para a coexistência entre a agricultura e a apicultura. Perfeito. Então, no nosso site, vocês encontram inúmeras informações que estão disponíveis para acesso público. Perfeito, Ana. É importantíssimo isso que você falou da convivência harmônica e essa união, de fato, que a gente consegue aí melhorar todas as situações, né? Tanto para as abelhas, o agronegócio, a convivência harmônica e importante também todas essas associações do agro unidas em prol desse objetivo. Obrigada pela entrevista, por participar aqui com a gente hoje e desejo um excelente dia. Um excelente dia para todos e vamos conservar as nossas abelhas e os nossos polinizadores. Um bom dia a todos. Obrigada, vamos sim.